Hoje aqui nós vamos falar só sobre velocidade de fala, né? Nós estamos isolando por enquanto. Olá, nós estamos falando sobre as formas de comunicação. E a forma tem uma relação direta como eu apresento aquilo que eu quero dizer. Não é muito bom quando a gente vai comer na casa de alguém e a forma como a mesa está montada para a gente chegar e comer aquele alimento, a gente percebe que a pessoa cuidou de como aquilo vai chegar até nós? E é sobre isso que a gente está falando, da forma como a gente leva o conteúdo. Mas a gente vai falar sobre velocidade de fala. As pessoas falam assim, Ana Lúcia, eu falo muito rápido. Então, quando eu estou no consultório trabalhando ali individualmente com alguém ou nos treinamentos dentro das corporações, eu digo sempre que não existe uma velocidade que seja correta. Aliás, a comunicação, e eu sempre vou frisar isso, é aquilo que nos individualiza. Não tem como a gente querer dar um modelo de comunicação e padronizar. Imagina todo mundo comunicando do mesmo jeito. Seria como a gente vê na natureza, alguns animais que a gente vê um padrão. O ser humano é o inverso disso, é para que a gente use das nossas características pessoais para que elas nos constituam, mostrem ao mundo aquilo que a gente interpreta e pensa. E eu digo para vocês, aquilo que a gente pensa sempre pode somar naquilo que o outro pensa. Dentro da gente existe um mundo de possibilidades. Mas vamos lá, vamos pensar no tema de hoje, que é velocidade. As pessoas chegam e falam, Ana Lúcia, eu acho que eu falo rápido demais ou eu falo devagar demais. É possível mudar isso? Sim, é possível a gente criar outros modelos. Pensando que comunicação ou qualquer mudança na comunicação é um processo, por isso a gente chama aqui de orientações e não de dicas, né? Às vezes a gente quer estar melhor, mas não quer o processo que leva a gente a estar melhor, porque dá trabalho. De fato dá trabalho, mas aqui a gente quer poder criar essa condição de como, então, criar o desenvolvimento. E daí a gente vai criando e desenvolvendo esse trabalho juntos. Como trabalhar, então, velocidade de comunicação? Primeiro eu tenho que me perceber. Se eu tenho uma velocidade acentuada, como eu, por exemplo, mas que eu consigo dizer o que eu quero dizer, articular as palavras, isso não interfere na relação de como o outro vai receber. O problema é quando eu vou somando algumas características e elas geram uma confusão na comunicação. Imagine uma pessoa que fale rápido demais no monotone e ela não pare para perceber se o outro está escutando ou não e ela continue falando muito rápido sem perceber se aquilo está sendo ouvido ou não. Ela não dá tempo do outro na comunicação. Isso é uma velocidade de fala exacerbada. A gente conserta isso, a gente pode ampliar a percepção. Então, se você percebe que você comunica rápido demais, dê espaço ao outro. Fale em processos mais curtos e deixe o outro interagir. Agora, se você está falando numa exposição em público, sabe o que eu dou como referência? Dentro de um dos slides, coloca ali um triângulozinho amarelo na ponta do slide para perceber se você está acelerado demais na comunicação. Então, você pode criar pontuações que mostrem que a sua velocidade, você precisa reavaliar a sua velocidade. Mas o mundo está dinâmico. E a velocidade exacerbada, ainda assim, ela causa menos conflitos do que aquela comunicação devagar demais e deixa eu parar, senão você vai querer sair daqui do vídeo. Porque a comunicação, quando ela é pausada demais, ela pode gerar no outro um distanciamento. Atualmente, nós estamos viciados em distração. Então, tudo que dá pausas muito grandes, sem dúvida, nos leva para outro lado. Mas como eu falei, nós somos a somatória. Pausa, junto com falta de intensidade ou de intenção da emoção, tudo isso junto pode gerar uma comunicação que não confira com aquilo que a gente quer. Então, velocidade, eu sei o que eu quero dizer, eu estou colocando isso de uma maneira que eu não estou criando para o outro algo que está, nossa, demorado, cansativo. Como eu conserto isso? Colocando em palavras, me filmando, perguntando para quem me conhece se eu sou rápido demais ou devagar demais, né? Às vezes a gente ouve algumas dicas assim, coloque pausa. Então, além de alguém
que seja muito devagar na comunicação. Se essa pessoa colocar pausa, vai deixar pior ainda a comunicação. Não tem como a gente usar de pausas pensando nela e ainda assim pensar no conteúdo. Ah, eu vou pausar, agora eu pausei, agora eu continuei. Não, a gente tem que entender como a gente funciona, entender no bastidor, né? A autoescola treina a pessoa para ela poder errar, para ela dirigir várias vezes até ela sair na rua. Então, se eu quero aprimorar a minha comunicação, não adianta eu fazer isso em público na hora ou na reunião. Eu tenho que me entender, eu tenho que começar treinando com as pessoas dentro de casa, com as pessoas da família, que estão ali mais, né, disponíveis no dia a dia e podem gerar essa possibilidade de ajuste entre essas percepções. Então, velocidade. Qual é a sua? Perceba a sua. É melhor atualmente eu ter mais velocidade do que muita pausa. Eu distraio o interlocutor. Se a sua velocidade é exacerbada, tente trabalhar mais com perguntas, mesmo que você responda. Não é verdade? Olha aqui, ó, uma pergunta te reconecta a mim. Porque se eu trabalhar com um monotônio, se eu for falando assim rápido demais, sem variar a intensidade, eu estou somando características que são negativas. Primeiro perceba a sua velocidade. Depois vá observando características de inclusão ao outro, de inclusão de perguntas. E aí sim, de pausar, mas não pensando em trazer pausas para o meio da sua comunicação, mas pausas para a inserção do outro, para perceber se o outro está com você. Que a sua velocidade de fala esteja adequada ao ambiente que você precisa, porque nós somos muitos comunicadores dentro de nós mesmos, não é? Em cada situação da vida, a gente vai se expressar de uma maneira, e que você tenha um domínio da sua velocidade de fala em cada uma dessas maneiras. Se você curtiu, clica aí. Próximo vídeo sobre forma, nós vamos falar sobre tom de voz. Tom de voz e as variáveis da comunicação. Vem com a gente? Segue aí. Aqui é a Escola da Comunicação, nos comunicando no dia a dia.